Bom dia, alunos. Tudo bom? Vamos falar um pouquinho então sobre a nossa segunda E, tá bom? Tá? Alguns alunos vão fazer ela presencialmente no colégio e outros alunos vão fazer ela, né, pelo nosso AVA, tá bem? Tá? Já tá pronto as duas situações aí, né? No sentido de vão acontecer no mesmo horário, inclusive na terça-feira, né, de 10 né, de 10 da manhã até ao meio-dia, tá? Às 12 horas, ok? Bom, então vamos falar um pouquinho dos conteúdos que vão cair, né? Que nós já sabemos, tá? Entre eles a formação dos estados nacionais e o absolutismo, tá? Então, importante lembrar, né, que entre os fatores que nós tivemos propriamente, né, a formação do absolutismo, né, foi a questão da decadência do poder do feudalismo, né, a decadência do feudalismo, podemos colocar dessa forma, né, na medida que os senhores feudais eles acabaram enfraquecendo, né, tá, por razão das guerras feudais que existiram, tá, como por exemplo a Guerra dos 100 Anos, né, tá, a Guerra da Reconquista, tá certo? Depois a Guerra das Duas Rosas, já no início da Idade Moderna. Essas guerras, então, favoreceram justamente o fortalecimento do poder real. Tá? Nós já mencionamos também que o surgimento da arma de fogo foi um elemento importante. E fundamental, é claro, foi a aliança, né, do rei com a burguesia, né, porque a burguesia acabou enriquecendo, tendo né, um grande poder econômico, e isso favoreceu a esse fortalecimento do poder real. Além disso, né, o rei exercia várias funções que também contribuíram para ajudar nesse fortalecimento. É o caso, por exemplo, né, do rei exercer a justiça, tá? E com isso, obviamente, na medida que ele julgava as situações, as querelas, né, acabava que ele então exercia um poder, vamos dizer assim, grande, no sentido de centralizar propriamente a força no país, né, o reconhecimento enquanto governante, né, esse fato de ele exercer a justiça. Tá? Naquela época não havia ainda a justiça separada nos tribunais, como existe hoje. Né? Quem fazia a justiça, né, no seu maior nível era o próprio governante. A questão do Exército Nacional nós já colocamos também que foi um elemento muito importante, tá? Com dinheiro pago pela burguesia, né? Nos impostos, nos empréstimos que os burgueses muitas vezes, né, davam ao rei, e isso então possibilitava que o rei armasse um exército com armas de fogo, né? Que fosse bastante importante. Um outro aspecto também é a questão que o rei, né, nessas atividades dele, ele acabou também favorecendo, né, as atividades econômicas, comerciais do país, na medida que ele fez a unificação, né, da moeda, tá? Correto? Como também estabeleceu regras, né, de pesos e medidas, que isso também foi um fator propriamente importante, né? Porque houve uma padronização, né? De elementos como, por exemplo, a, o peso das mercadorias para ser cobrado os impostos, né? Como também a padronização das distâncias, tá? Sejam elas o tamanho dos objetos, ou sejam elas, por exemplo, né, a estabelecer as distâncias, né, no sentido de orientação aos viajantes com relação a cidades, né, tá certo? Né, o percurso nas estradas e assim por diante, tá bem? Então, isso é um elemento importante. Bom, é importante lembrar que o absolutismo também pode ser chamado de antigo regime. Tá? Esse nome só vai aparecer muito mais tarde, durante a Revolução Francesa, tá? Que é assunto do oitavo ano, é assunto nosso, mas né, o absolutismo, por nós que somos historiadores, né, também ele pode ser chamado de antigo regime, né? Ou seja, referência a esses reis que governavam com plenos poderes, tá? Então isso é uma questão importante para nós lembrarmos com a nossa prova, tá bem? Joia.
Outras questões, vamos dizer assim, fundamentais que é importante lembrar, tá? Com relação aos principais monarcas absolutistas da Europa, né? Sem sombra de dúvida, nós temos que o grande exemplo é o rei da França, né? Que foi conhecido como Luís XIV, tá? Claro que existiram reis absolutistas em outros países, o caso de Dom Manuel em Portugal, o caso de Filipe II na Espanha, o caso de Henrique VIII e Elizabeth na Inglaterra, mas sem sombra de dúvida, o maior exemplo de monarca absolutista foi Luís XIV na França. Tá? Voltando ao absolutismo na França, né, de Luís XIV, é importante saber que da sociedade, né, da absolutista era dividida em três categorias, tá? Que na França tinha o nome de estados, tá? A palavra vem no sentido de status, tá? Classe social. Tá? Então, o primeiro estado era formado pela nobreza, perdão, pelo clero, tá? Então, era o caso dos padres, tá certo? Então, essa era a primeira classe, vamos dizer assim, dentro dessa divisão, não exatamente a mais importante, né? Porque a nobreza, né, civil, a nobreza tradicional também tinha uma grande importância, mas o clero, então, era um elemento fundamental dessa classe social, tá? Então, era o primeiro estado. E o segundo estado, então, a nobreza, tá? E o terceiro estado, então, aquelas classes, né, vamos dizer assim, mais populares. É o caso, por exemplo, né, da burguesia, dos camponeses, né? Então eles formavam o chamado terceiro estado, tá? Então essa era uma divisão que havia dentro da sociedade francesa, tá? Que ocupavam aqueles feudos, né, que nós já comentamos, tá? Os feudos eclesiásticos, os feudos da igreja, tá certo? Ocupado pelo clero, primeiro estado. Os feudos vamos dizer assim, né, da nobreza comum, correto? Tá? Então, os duques, os condes, os marqueses, tá certo? E dentro desses feudos moravam, então, os camponeses. Claro que quando surgiram as cidades, então, nós vamos ter, né, também os chamados burgueses, né, os comerciantes morando nessas cidades, tá bem? Ok. Vamos continuar, tá? Bom, então, como nós já comentamos, né, nós temos aí o Rei Sol, né, como sendo como o grande exemplo, né, do absolutismo, no caso, o rei Luís XIV na França, tá? Ok. Seguindo, dentro da nossa FOA, aqui dentro das nossas orientações. Bom, muito importante lembrar a questão dos teóricos do absolutismo, tá bem? Então, teóricos do absolutismo, nós tivemos três importantes teóricos. O nosso livro não menciona Bossuet, não menciona Hobbes, tá? Tá certo? Então, tem que ver lá nos slides sobre esse assunto, tá bem? Então, nós temos que o Maquiavel, né, que estabeleceu aquela ideia que o rei governa, né, vamos dizer assim, por uma necessidade de Estado, tá? E ele deve fazer tudo ao seu alcance para manter no poder, que é os fins justificam os meios, tá bom? Tá? Isso ele escreveu na obra O Príncipe, tá? O Nicolau Maquiavel é muito bem explicado no nosso livro, depois dá uma olhadinha lá, tá? Tem na folha indicação, inclusive, de página que eu coloquei, tá bem? O Hobbes é um outro princípio que justificava o absolutismo. É aquela ideia que a sociedade ela está sempre em permanente conflito, né? O princípio do homem é lobo do homem. Então, cabia ao rei mediar esse conflito, impedir que esse conflito existisse. Por isso que o rei tinha que ter poderes totais. Tá? Isso ele escreveu na obra O Leviatã, tá? Que é aquela ideia do monstro, né, da Bíblia, tá? Né, que, né, podia devorar tudo. Tá? Na realidade é um peixe fantástico, o Leviatã, tá? Mas essa ideia, né, o nome é pego pelo Hobbes justamente nessa perspectiva, tá? Né, nessa ideia que o rei tem que ser um Leviatã, o rei tem que ser um homem poderoso para manter a ordem na sociedade, tá? Assim como eu sou na aula, né?
professor é durão na aula lá, né, para manter a ordem dos alunos, né, tá bom? Então eu brinco com vocês que o nosso colégio tem uma certa estrutura robesiana, né, tá? Baseada nesse princípio, né, da necessidade da disciplina para manter a ordem, tá? Ok? Então, né, Hobbes não está tão fora de moda, tá? Continua na moda ainda um pouquinho, né? E Bossuet é mais tradicional, né? Bossuet dentro daquela visão que foi muito importante na França, no absolutismo francês, tá? Que o rei governa por vontade de Deus, né? Ele buscou lá na Bíblia. Aí a obra dele é a política tirada, né? Tá? Ou segundo as Sagradas Escrituras, tá? Então, esse é o nome da obra, né, de Bossuet, que marca muito bem essa ideia, né, do rei governar por direito divino, tá bom? Então, isso é outra coisa importante colocar. Seguindo, então, nossa estrutura aqui, tá? Todo o poder econômico do rei no absolutismo se baseia no mercantilismo, que nós estudamos, tá bom? Tá? O que era o mercantilismo? Era aquele princípio econômico que o Estado governa a economia, né? Mais precisamente o rei governa a economia, tá? Também está dentro da ideia do mercantilismo a questão do metalismo, né? A procura de ouro e prata como elemento fundamental para a riqueza da nação. Tá? Tá dentro do mercantilismo a concepção também de um país ter colônias, onde pudesse fazer a atividade comercial, né? Fazer uma produção de artigos valiosos. Tá? Então, isso é uma questão também importante, propriamente do mercantilismo. Tá? Então, o metalismo e o colonialismo são dois aspectos importantes. Aí tem outros aspectos também, né, que entram no mercantilismo. A questão da balança comercial favorável, né? Tá certo? Também é outro elemento, vamos dizer assim, de destaque, né? Tá certo? O protecionismo alfandegário, né? Impedir que as importações superem as exportações, né? Então, dificultar, através de impostos, a entrada de produtos estrangeiros no país, né? Então, esse princípio da balança comercial favorável e junto com, né, o protecionismo alfandegário também são elementos, vamos dizer assim, importantes, ok? Vamos lá, continuando então, tá? Não lembrar que colonialismo, tá, também está ligado ao chamado pacto colonial, né? Aquela situação que as colônias, né, são obrigadas a exportar matérias-primas para a metrópole exporta produtos industriais para a colônia, tá? Então essa questão é uma questão também importante, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre a reforma religiosa, tá? Então, a reforma religiosa também é assunto da nossa prova. Lembrando que a reforma, então, ela foi, né, a criação de novas igrejas chamadas protestantes. E a contra-reforma foi a reação católica, tá, a essas novas igrejas, tá bom? Tá? Dentro da Contra-Reforma, nós tivemos o chamado Concílio de Trento, que foi muito importante. Tá? O Concílio de Trento foi aquela reunião da igreja que estabeleceu, tá certo, né, as medidas tomadas para combater as igrejas protestantes. Tá? Entre elas, nós temos, então, né, a famosa Inquisição. Tá? A Inquisição, então, é um elemento muito importante no sentido de combater, né, as igrejas protestantes que eram consideradas heresias. Tá? Herege é aquele que pratica o cristianismo de forma errada. Né? E no caso, o Concílio de Trento, então, mais precisamente a Inquisição, estabelecia que as igrejas protestantes estavam dentro dessa categoria heresia. Além da heresia, a bruxaria, né? Tá? A bruxaria também era outro elemento importante, né? Como também a perseguição aos judeus, tá? Então, isso, né, são coisas, vamos dizer assim, propriamente ligadas à Contra-Reforma, mais precisamente à Inquisição. Tá? Além da Inquisição, nós temos também, obviamente, né, o índice de livros proibidos, que é aquele índice de livros que os cristãos, mais precisamente os católicos, não poderiam ler, porque eram considerados pecaminosos. Né? Nós temos a Companhia de Jesus, que foi criada com a responsabilidade de catolicizar novas populações, né? Tá? Então isso também é um elemento importante. Bom, voltando à reforma religiosa, é muito importante lembrar, né, que na reforma religiosa nós tivemos três grandes reformadores, né? Três mais famosos reformadores, foi Lutero,
foi Calvino e Henrique VIII. Henrique VIII até ele não é tão importante no fato de criar fatos novos para a religião, porque ele era rei, né? Ele estava mais interessado em separar a Igreja da Inglaterra do poder do Papa, tá? Mas, né, ele também teve um papel. Agora, os outros dois primeiros são fundamentais, porque o Lutero criou os princípios básicos do luteranismo, né, o do protestantismo, que a gente, né, vai conversar daqui a pouquinho. E Calvino, né, ele faz uma mudança importante dentro da perspectiva propriamente reformadora, né? Calvino é que dá o toque capitalista na reforma religiosa, na medida que Calvino ele vai dizer que as atividades econômicas, o enriquecimento não são pecados, tá? São graça de Deus, ou seja, né, uma atribuição que Deus deu aos homens no sentido vamos dizer assim, de prestigiá-los, né? Pela sua fé, pela sua dedicação, tá? Então a riqueza ela entra como uma espécie de gratidão de Deus, por isso que graça de Deus, tá? Gratidão de Deus a esses homens, né? Tá? Isso então vai favorecer muito a questão do capitalismo, porque a burguesia vai ficar desobrigada a pagar o perdão dos pecados, né? Pagar as indulgências, porque, né? Vai sentir que as suas atividades são na realidade valorizadas pela religião. Tá? Então, esse é um elemento muito importante no calvinismo, que vai acelerar propriamente o desenvolvimento industrial, né? Como nós vamos ver no 8º ano. Tá? Nós vamos ter, a partir da reforma protestante, especialmente o calvinismo, um desenvolvimento dos países, né? Onde o calvinismo acabou se plantando. Tá? Então, esse é um elemento também, vamos dizer assim, importante. Tá? Bom, já comentamos, né, dentro da Contra-Reforma o Concílio de Trento. Lembrar que o Concílio de Trento é uma reação às igrejas reformistas, inclusive ao calvinismo, tá? Então, esse é um elemento, vamos dizer assim, fundamental da gente propriamente comentar, né? Lembrar, tá? Dar uma estudada, né? Se houver alguma dúvida, tá? Pode me perguntar lá no chat que eu vou respondendo, tá? Só não vou responder durante a prova, é claro, porque eu vou estar aplicando prova, né? Não no 7º ano, vou estar aplicando prova em outras séries, né? Tá? Porque nós somos poucos professores, né? E muitos alunos lá fazendo prova, então eu não vou estar atento, tá? O Index Librorum Prohibitorum é o índice de livros proibidos pelo Concílio de Trento, tá? Isso é importante lembrar quando a gente fala de contra-reforma, tá certo? Então, só para lembrar para vocês aqui que isso aí, né, é algo fundamental. Bom, falamos também como é que chama? Nos jesuítas, tá? Na Companhia de Jesus. Estamos num colégio jesuíta em Belo Horizonte, né? Os jesuítas até hoje são muito importantes. Temos uma faculdade jesuíta em Belo Horizonte também, tá? Então, os jesuítas destacaram na educação, tá? Mas não era uma educação qualquer, né? O objetivo básico deles era educar para o catolicismo, tá? Então, a chamada catequese, né? E eles foram muito importantes para a cristianização de diversos povos do mundo, em especial os índios da América, tá bem? Isso é fundamental. É importante lembrar que, com relação aos escravos que vinham da África, os jesuítas praticamente não atuaram, tá bom? Porque os escravos eram, né, os africanos eram, vamos dizer assim, previamente estabelecidos pelos governos europeus, né, para serem utilizados então nessa condição de escravos. Então não precisava ser catequizados, tá? Razão pela qual as religiões de origem africana acabaram sobrevivendo no Brasil. É o caso da Umbanda, é o caso do Candomblé, tá? O caso da Macumba, né? Tá? O caso do Voodoo, tá? Até uma das razões disso é porque, né, não se preocupava em catequizar os escravos e eles, né, quando podiam, praticavam então as suas religiões, tá? Só que com o tempo, né, começou a haver uma mistura de religiões africanas com a religião católica, né? A gente chama de sincretismo, né? Mas isso só depois de um certo tempo, porque não houve essa preocupação em catequizar os escravos, tá bom? Ok, então vimos isso, né? E agora vamos falar um pouquinho dos africanos, né? Tá? Mais precisamente, né, das civilizações africanas, né? Que foram importantes não só na África, mas também propriamente
para o Brasil, tá? Bom, em primeiro lugar, tem que lembrar que a África não é um reino só, um grupo tribal só, né? Tem uma grande diversidade cultural, como nós já vimos vários povos lá, né? Tá? Várias civilizações, é o caso do Congo, por exemplo, é o caso de Angola, é o caso de Gana, é o caso do Mali, né? O caso da Omé. Então, nós temos várias sociedades africanas, né? Que se desenvolveram, tá? E aí então nós temos, né, na África chamada Ocidental, não é a África do Norte, não, tá, gente? A África do Norte eram povos árabes que ocupavam lá acima do deserto do Saara, tá? Pouco abaixo do deserto do Saara, voltado para o Atlântico, em direção ao Brasil, né? Nós temos então os povos de cultura iorubá ou sudanesas, né? Tá? Como os portugueses chamavam. Os portugueses chamavam, né, esse grupo aí de sudanês. Então, os sudaneses eram, né, na realidade, um grande conjunto de povos, né, onde estava Gana, Mali, Daomé, tá, de cultura iorubá. Tá, Iorubá, Nagô, né, tá, tem um grupo mais próximo ao Saara chamado Haussá. Tá, esses grupos todos, então, formavam então essa área chamada do sudanês. E mais ao sul, os bantus, tá? Que pegavam Angola e o Congo. Tá? Então seriam chamados propriamente os bantus. Tá? Desses grupos vieram as chamadas religiões afro-brasileiras, né? Tá? O caso do candomblé, o caso da macumba, tá? Por derivação a umbanda, tá certo? Pouco voodoo também, embora o voodoo não seja muito tradicional no Brasil, tá? Um pouco voodoo, tá certo? E veio também o islamismo, tá certo? Muitos iorubás eram islâmicos, tá? Já tinham adotado o islamismo pela proximidade com os povos árabes ali na região do deserto do Saara, tá? O deserto do Saara, então, foi muito importante porque era percorrido por caravanas árabes que levavam especiarias, né, tecidos, tá, ouro, né, sal, tá certo? E escravos também, né? Então, havia um comércio, né, importante entre o Oriente e os povos africanos através do deserto do Saara, tá? Através das caravanas, né? Tendo algumas cidades como base, o caso da cidade de Tombuctu, né, que nós já comentamos, tá bem? Então, isso é uma questão importante, tá? Os povos africanos, eles fizeram, todos eles, uma grande resistência à escravidão, né? Principalmente quando os portugueses começaram a explorar, a comprar, tá? Prisioneiros de guerra no litoral, tá? A resistência à escravidão foi bastante intensa, tá bem? Obviamente que foi dos bantos, muito, né? Mas também dos povos iorubás, tá? Então houve uma grande resistência à escravidão por todos os povos da África, tá? Porque a prática de escravidão dentro da África era muito diferente, não envolvia, né, essa exploração toda, esse transporte, né, essa matança de gente que houve, no caso, no tráfico escravista feito pelos europeus, né, especialmente pelos portugueses, tá? Então a resistência, ela foi uma resistência geral em termos de todos os povos, tá bom? Pessoal, eu acho que a gente bateu as coisas mais importantes com relação à nossa prova, tá? Acho que né, não tem assim outro um elemento novo propriamente para a gente, vamos dizer assim, acrescentar, tá? Mas pode haver dúvidas de vocês. Aí dúvidas, coloquem lá no fórum ou coloquem no chat. O chat é mais rápido de eu fazer a resposta, tá? Que eu vou então entrando, né, em contato com vocês aí particularmente, né, e tirando então essas dúvidas, dando uma orientação. Coloquei para vocês a FOA com todas as páginas da nossa prova, né, tá certo? E aí então vocês podem ir lá, né, também, né, na FOA e verificarem, né, as páginas do livro, né, página da nossa prova não, página do livro, perdão, tá? E aí, né, tirar as dúvidas específicas, né, dessas páginas. Coloquei também para vocês, né, novamente, como é que chama, os PowerPoints, né, os slides, tá? Para vocês, né, no caso, tirarem as dúvidas também, né? Porque os slides são muito bons, eles estão, né,
modéstia à parte, é claro, tá? Mas eles estão bem resumidos com relação aos assuntos, né? Destacam os assuntos importantes. Embora às vezes seja um pouco longo, né? Então é bom dar uma olhada com calma, tá? Ok? E na segunda-feira, à tarde, né, de 14 às 15 horas que eu marquei para vocês, tá? Pode ser que haja alguma pequena modificação no horário aí, em função do compromisso que eu posso ter terça tarde no colégio, tá? Mas então nós teremos um tira-dúvidas, tá? Vou abrir uma videoconferência para, né, terem tirado dúvidas, os alunos que ainda tiverem, né, alguma dúvida, tá? Alguma informação que precisar, tá bom? Ok? Pessoal, vou desligar aqui, porque já está bastante longa a nossa aula, tá? Nosso vídeo de revisão, ok? E vou disponibilizar para vocês no AVA, tá? Tudo de bom, tá certo? Vou estar junto lá na prova de vocês na terça-feira, não na mesma sala talvez, mas vou estar lá no colégio, tá certo? Tá? Dando força para vocês e torcendo para que façam uma boa prova. Ah, é bem simples a prova, é bem tranquila, tá? Os alunos que vão fazer em casa também, acho que não terão dificuldade nenhuma, tá bom? Tudo de bom, pessoal, tá? E, né, bons estudos, ok? Vou desligar aqui agora, nesse momento.